Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é a quebra empresarial. Estamos ainda no momento de pandemia, a consequente crise econômica está por aí, e muitos empresários não conseguem honrar com seus compromissos. Não conseguem mais pagar os fornecedores, os empregados e precisam fechar as portas. Para falar sobre esse tema, eu recebo hoje o advogado especializado em direito empresarial, doutor Ricardo Leite. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Olá, Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e poder falar a todos os seus telespectadores. Estou à sua disposição. Doutor Ricardo, vamos imaginar hipoteticamente um empresário que esteja vivendo essa situação. Então, realmente, ele tentou tudo o que podia para manter o negócio aberto, mas não consegue mais. Como ele deve proceder para fechar as portas dentro da legalidade? Excelente. Você comentou, ele tentou tudo o que podia. Me parece que a primeira alternativa é explorar se, do ponto de vista extrajudicial, ele já fez ou já esgotou todas as alternativas. Eu queria inicialmente falar um pouco sobre essas alternativas. Como nós estamos num cenário de pandemia, isso tem um reflexo importante nas relações contratuais. Nós estamos falando de caso fortuito, de onerosidade excessiva, de imprevisibilidade das relações, de maneira que esses elementos, quando combinados, eles permitem uma revisão contratual. Então, a primeira pergunta, ou a primeira análise que o empresário precisa fazer é: eu já esgotei o processo negocial com os fornecedores? No tocante às questões trabalhistas, existe aí a medida provisória 936, que é a continuidade da medida provisória 927. Eu já esgotei a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho e também a redução da remuneração dos meus empregados. Há uma série de medidas tributárias que permitem o diferimento de impostos ou outras medidas que você pode implementar para encontrar créditos tributários. A pergunta é: eu já olhei para as questões tributárias e encontrei alternativas? Então, vamos imaginar que o empresário ele já tenha percorrido toda essa trilha e ele então chegou a um ponto que as negociações não surtiram os efeitos que ele gostaria. Mas eu gostaria de frisar que esse aspecto de demonstrar boa-fé no processo negocial é muito relevante, porque essa postura ela vai influenciar muito no poder judiciário se nós precisarmos judicializar as questões relativas à empresa. Então, a primeira dica que eu daria a todos os empresários é exaurir, esgotar todo o processo de negociação, porque isso vai influenciar o Poder Judiciário nas decisões. Um outro Doutor aspecto, Ricardo, pois não. pelo que o senhor acabou de me dizer, eu percebo também que o senhor pede para que esse empresário use a racionalidade. Porque às vezes a pessoa está tão mergulhado ali no problema que ele está vivendo, está tão preocupado com a situação, está tão frustrado, né, de ter que fechar o seu negócio, que ele não consegue agir com a razão, né? A emoção toma de conta. Então, por tudo isso que o senhor começou falando aí, eu percebo que o senhor fala assim: vamos raciocinar. Realmente já foram esgotadas as possibilidades ou ainda dá para fazer alguma coisa antes de iniciar um processo definitivo de falência ou de qualquer outro tipo de fechamento do negócio, né? É isso mesmo? É isso mesmo, você resumiu bem. É o momento de calma, é o momento de análise, é o momento de raciocínio,
Porque uma empresa que tem uma história de 10, 15, 20 anos e atravessa esse período de pandemia, esse empresário, ele precisa levar em conta que a pandemia vai passar. Ele precisa levar em conta que ele tem que encontrar uma maneira de respirar durante esse período, para que quando a pandemia seja, então, finalmente vencida, ele consiga retomar os seus negócios. Se houver desespero, talvez ele vá tomar decisões equivocadas. Então, o primeiro passo seria identificar, vamos classificar os grupos de credores. Vamos entender quais são os principais credores. Vamos conversar com esses credores. Vamos fazer propostas a esses credores. Em relação aos empregados, eu sei que é difícil fazer projeções nesse momento, mas o empresário precisa se esforçar para fazer uma projeção do seu fluxo de caixa para os próximos meses. E então avaliar se ele deve dispensar, se ele deve se valer dos benefícios da medida provisória 927, 936, se ele deve encontrar maneiras para reduzir a sua operação e então permanecer respirando. Vamos então identificar que nessa análise ele conclua que os seus fornecedores são os principais credores que ele precisa negociar. E que, eventualmente, ele não conseguiu, no processo de negociação, uma equação financeira que viabilize a continuidade dos negócios. Ele pode ingressar, inicialmente, com uma medida judicial para revisar aquele contrato. Ele pode argumentar caso fortuito, ele pode argumentar onerosidade excessiva, e o artigo 421 do Código Civil estabelece que, em casos assim, é possível você fazer a revisão contratual. Então, inicialmente, Fábio, essa é a orientação. Analisar caso a caso e verificar quais medidas já foram tomadas. Vamos agora imaginar que o empresário já passou por essa etapa. Ele estava vendendo 100, hoje ele está vendendo 15, teve uma queda astronômica no seu faturamento, mas sabemos que esse período vai passar. O que ele pode fazer? Existe um Instituto da Recuperação Judicial. O Instituto da Recuperação Judicial, ele veio substituir a antiga concordata. A antiga concordata era um procedimento que o Poder Judiciário autorizava uma moratória nos pagamentos, ou seja, o Poder Judiciário autorizava que o devedor tivesse mais prazo e mais condições de pagar as suas dívidas. No entanto, desde 2005, por meio da Lei 11.101, o espírito dessa legislação se baseia no princípio da preservação da empresa. Portanto, quando a gente fala de pedido de recuperação judicial, nós estamos falando de um procedimento judicial que visa justamente preservar a empresa. E esse processo de recuperação judicial, ele teria 3 grandes etapas. Primeiro, o início do processamento. O empresário, ele vai então requerer perante o juízo competente a concessão da recuperação e ele vai apresentar as razões pelas quais ele deseja essa recuperação. Vai apresentar o preenchimento dos requisitos. Ou seja, eu estou nessa atividade, exercendo uma atividade econômica há mais de 2 anos, eu não tive uma recuperação judicial nos últimos 5 anos, eu não fui condenado em crimes falimentares, que são os requisitos que a lei exige.
que não são requisitos difíceis de serem cumpridos, e então o juiz vai conceder um prazo para que ele apresente um plano de recuperação. Concedido, então, o prazo para que o empresário apresente esse plano de recuperação, ele vai listar todas as dívidas vencidas até aquela data. Aquelas que já foram constituídas, mesmo que não estejam vencidas, mas já foram constituídas. E ele vai apresentar aos credores um plano de solução dos seus débitos. Feito Doutor, eu isso, tenho uma será. dúvida. Pois não, fique à vontade. Nesse processo, ele para totalmente as atividades ou ele pode fazer esse processo ainda tentando tocar o próprio negócio? Excelente pergunta, Fábio. Obrigado pela sua pergunta. Ele continua operando o negócio. O fato de ele ingressar com um pedido de recuperação judicial não significa que ele precise fazer a dissolução da sociedade ou parar de operar. Muito pelo contrário. O Instituto existe para que a empresa possa continuar. A legislação ele se baseia no princípio da preservação da empresa. A empresa é uma unidade econômica, é uma unidade que gera empregos, é uma unidade que recolhe impostos e o ordenamento jurídico, desde 2005, verifica maneiras e oferece meios para que a empresa possa continuar. Então, ele continua. E quando ele apresenta esse plano de recuperação, na verdade, esse plano ele é muito amplo. Ele pode ser um plano em que eu preciso de prazo para pagamento, ou eu preciso vender parte dos meus ativos para poder pagar, ou eu gostaria que os meus credores se associassem comigo para que a gente possa continuar o negócio. Há diversas alternativas no tocante às obrigações, podem ser soluções societárias. Nós podemos destacar aí o caso clássico da própria Varig, que quando entrou em recuperação judicial, houve vendas de ativos e até houve uma discussão se quem comprasse algum estabelecimento iria responder pelos débitos trabalhistas, e o STF foi claro em dizer que quando a gente adquire, uma outra empresa adquire um estabelecimento num processo de recuperação judicial, aquele que adquire não é sucessor dos débitos trabalhistas. Então, repetindo aqui, Fábio, a recuperação judicial é uma alternativa muito viável para esse momento e deve ser intentada depois que o empresário sentiu que ele já esgotou todos os meios. E a experiência mostra que nem sempre ele esgotou todas as formas antes de ir ao Poder Judiciário. E eu devo também dizer que existe a chamada recuperação judicial, recuperação extrajudicial, que basicamente é um convite aos credores, que você faz um acordo conjunto com esses credores para viabilizar a continuidade da empresa. Eu quero crer, Fábio, que como todos nós estamos sentindo os efeitos da pandemia, todos nós estamos no mesmo sistema de operação, na mesma economia, deve haver bom senso, de maneira que a negociação individual ou a negociação coletiva, ainda que extrajudicial, o plano de recuperação da empresa em seara judicial, por meio da recuperação judicial, vai resultar no efeito desejado ao empresário, qual seja, manter a sua operação, ainda que num nível reduzido, para que quando existir uma retomada mais sensível, ele consiga, então, manter o seu negócio.
Em relação às Doutor questões Ricardo, trabalhistas, pois não, por favor, fique à vontade. diante do que o senhor está expondo aí, me vêm outras dúvidas aqui. Por exemplo, enquanto ele está tentando negociar toda a situação, como deve ser o diálogo dele com os fornecedores e com os empregados? Porque se a empresa ela continua operando, sempre tem aquele boca a boca, né? Ah, a empresa não está bem das pernas, né? A empresa vai fechar as portas, a empresa não vai conseguir pagar. Como que deve ser essa comunicação do empresário com os parceiros dele, sejam os colaboradores ou sejam mesmo os fornecedores? Deve ser pautada pelo princípio da transparência, deve ser pautado pelo princípio do otimismo e também pelo bom senso. Transparência no sentido de dizer, olha, essa é a situação da empresa. Ao projetarmos aqui o fluxo de caixa, nós entendemos que poderemos ter uma retomada, por exemplo, a partir de fevereiro de 2021, que é um período que eu acredito que até lá a gente vai estar bem mais normalizado. Projetando o fluxo de caixa de agora até fevereiro de 2021, a nossa realidade financeira vai ser essa. E em fevereiro de 2021, apenas para ser hipotético, vamos ter aqui um faturamento em torno de 60% do que nós tínhamos. Portanto, dentro dessa realidade, nós temos a capacidade de fazer isso. Podemos, então, conseguir uma carência com os fornecedores? Podemos, você precisa conversar com os seus fornecedores, que muitas vezes são relacionamentos de algum tempo. E é o momento para que todos possam sentar e, com solidariedade, se ajudar. Em relação aos empregados, é o momento de conversar com o sindicato patronal da categoria e entender quais são os esforços que o sindicato patronal tem feito junto ao sindicato dos empregados para viabilizar aquela operação. É o momento de buscar acordos coletivos, ainda que mais agressivos daqueles que estão na medida provisória. Porque desde a reforma trabalhista de 2017, a legislação ela estabelece que aquilo que está negociado prevalece sobre o legislado, desde que não trate de matérias constitucionais. Então, há uma série de direitos que podem ser tratados, como redução de jornada, correspondente redução salarial, e outros temas que, eventualmente, o empresário ainda não explorou. Então, o meu questionamento, Fábio, é, muitas vezes, o empresário, pelo desespero, pela dificuldade de assimilar uma mudança tão rápida, ele não explora todas essas medidas e, num ato de desespero, ele simplesmente fecha a porta, deixa as coisas fluírem, aí a situação fica fora de controle, ele corre o risco de um fechamento irregular, e esse caminho de fechamento irregular é mais prejudicial ao seu patrimônio pessoal do que se ele for pelo caminho que eu estou comentando aqui, da negociação, das ações individuais discutindo a aplicação do caso fortuito, da recuperação judicial, porque quando a gente pauta a nossa conduta empresarial de acordo com a legislação, você vai ter o benefício da legislação. Se você não pautar a sua conduta pela legislação, a lei também não vai poder te amparar. Então, de um modo geral, eu diria que o empresário ele não deve simplesmente fechar as portas, olha, depois eu vejo o que vai acontecer. Isso seria algo tolo. Por mais A pior desesperador opção, que possa então. ser, é a pior opção. Por mais desesperador, e nós estamos aqui falando para todos os empresários, né? Estamos falando para pequena empresa, para microempresa, empresas maiores. Em resumo, Fábio,
O empresário precisa inicialmente esgotar as negociações individuais com os seus fornecedores, precisa verificar se já se valeu de todos os benefícios das medidas provisórias que foram editadas, precisa verificar se vale a pena discutir individualmente com alguns dos fornecedores que não aceitaram a composição de acordo, argumentando força, o caso fortuito, argumentando onerosidade excessiva, e se nenhuma dessas medidas deu certo, a recuperação judicial é o caminho. É uma oportunidade que o empresário tem para, com o apoio do Poder Judiciário, com a participação do Poder Judiciário, encontrar uma maneira de preservar a empresa. Agora, doutor, diante disso que o senhor me fala, eu percebo que fechar as portas, realmente sumir, é a pior opção possível, mas eu entendo que às vezes a preocupação dos empresários é com os bens pessoais. Então, às vezes, ele está numa dificuldade financeira da empresa muito grande, mas ele tem uma casa, de repente, se não está no nome dele, mas está no nome da esposa, está no nome dos filhos. Os bens pessoais do empresário estão em risco quando ele faz esses procedimentos de fechamento da empresa? Obrigado pela pergunta, Fábio. Eu diria que quando ocorre uma dissolução irregular da empresa, decorrente da decisão de simplesmente fechar a empresa, sem negociar com os empresários, ou com os fornecedores, com os empregados, sem esgotar todas as alternativas, o risco de repercussão patrimonial nos ativos pessoais ele aumenta. A regra é a autonomia dos patrimônios. Então, em regra, a empresa responde pelos seus débitos e esses débitos não se comunicam para atingir o patrimônio dos sócios ou administradores. Mas, em algumas circunstâncias, e aí vem o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, em caso de abuso da personalidade jurídica, em caso de desvio da finalidade, poderá ocorrer o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e, assim, o credor poderá atingir os bens dos sócios. Então, em regra, os bens estariam protegidos. Muitas vezes, o empresário, nesses momentos, ele vai tentar vender os seus bens ou vai tentar encontrar uma maneira de proteger, e ele, há maneiras, sim, legais de criar alguma blindagem patrimonial a esses bens, como, por exemplo, eu posso pegar os meus bens na pessoa física e posso transferir para uma holding patrimonial, eu posso, eventualmente, transferir aqueles bens para os meus herdeiros e ficar com o usufruto, mas respondendo de maneira objetiva à sua pergunta, há risco? Há. Como esses riscos são minimizados? Na medida em que eu evito condutas que possam ser caracterizadas condutas de má-fé, condutas fraudulentas. Se eu simplesmente abandonar os credores, se eu simplesmente baixar as portas, sem esgotar todas as medidas que eu possa implementar, esse risco de atingir o patrimônio dos sócios, ele aumenta. E eu gostaria de destacar que, com o advento da Lei de Liberdade Econômica 13.874 de 2019, o patrimônio dos sócios, o patrimônio dos administradores ganharam um aliado importante para a sua proteção. Então, ainda que credores possam encontrar decisões judiciais ou nesse processo de tentativa de penhorar esses bens, ainda que isso ocorra, há muitas defesas que podem ser intentadas para proteger esse patrimônio, e essas defesas serão muito mais contundentes se o empresário seguir aqueles conselhos que falamos preliminarmente. Doutor Ricardo, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, mas eu quero fazer a última questão aí para o senhor.
Em relação aos pagamentos que essa empresa tem por receber, né? Então, ela tem um dinheiro para receber, mas ela está negociando o momento difícil da empresa. Esse dinheiro chega até o empresário de forma que o ajude a manter o negócio ali mesmo com as dificuldades, ou esse dinheiro de alguma forma já fica preso pela justiça? É uma excelente pergunta, Fábio. Vai depender de como os credores se comportam. Em algumas situações, o credor poderá conseguir uma ordem judicial para penhorar os recebíveis. E aí vai existir mais um ataque ao caixa, ao fluxo de caixa da empresa. No entanto, a experiência é que nesse momento de pandemia, o Poder Judiciário ele está mais sensível na concessão, ou melhor dizendo, ele está sensível para não conceder esse tipo de ordem judicial, de maneira que as decisões elas têm caminhado em sentido de favorecer o fluxo de caixa das empresas e não piorar o fluxo de caixa. Uma decisão judicial que no curso de uma pandemia vem ainda piorar o fluxo de caixa daquela empresa que está tentando pagar todos os credores, em detrimento de um único, ou em favorecimento de um único credor, melhor dizendo, não seria uma decisão que estaria alinhada com todos os princípios jurídicos, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, em síntese, há sim o risco, mas há muitos argumentos de defesa para levantar esse tipo de constrição. Perfeito, doutor Ricardo. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Espero que em outra oportunidade possamos falar de direito empresarial sem ser num momento econômico tão difícil como o que estamos vivendo agora. Está bem? Muito obrigado pela sua vinda até o Alesp Conecta. Eu que agradeço, Fábio, e nós nos unimos aí nesse coro de bons e melhores ventos no futuro para todos nós. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Termina assim mais um Alesp Conecta. Lembrando mais uma vez, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também na nossa plataforma do YouTube. Está bem? Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.